Boa noite, Fel Bicolor. A gente inicia as entrevistas coletivas desta semana com o volante PH. Tudo bem, PH? A primeira pergunta é do Felipe Silva, da Rádio Metropolitana. Ele quer saber se você será a opção para o jogo de sábado contra o Londrina. Boa noite a todos. A gente está trabalhando dia após dia, conversando bastante com a parte de fisioterapia, a parte de fisiologia, preparação física, o treinador. E o mais importante é a minha evolução diária. Foi um longo período de inatividade, um longo período esperando recuperar. Ainda tive o problema de pegar Covid também, que atrapalhou um pouquinho a recuperação, mas nada disso vai impedir nossa luta diária para que eu esteja disponível para o professor se ele precisar. O Diego Beckman, do Portal DOL, o Diário Online, pergunta como é que está a sua recuperação, se você já começou a fase de transição. Hoje foi a primeira vez que eu fui para o campo, depois de 25 dias. E, como eu falei, a evolução é o que mais nos motiva de conseguir estar disponível para o jogo de sábado. Outra pergunta do Diego Beckman: como levantar o moral do grupo depois de não poder atuar no Clássico? Cara, eu acho que não há necessidade de levantar a moral, porque a nossa moral já está elevada. Nossa moral, nossa autoestima, nossa convicção que nosso trabalho vem no caminho certo, porque nós ficamos 9 jogos invictos, tomando apenas 2 gols e nem por isso a gente estava com pensamento já no acesso, pensamento elevado. A gente sempre teve pé no chão. E não vai ser agora que a gente teve nossa primeira derrota depois de 9 jogos que as coisas aqui mudaram o foco. Uma coisa que a gente fez hoje foi conversar para que a gente não duvide de nada do nosso trabalho e que a gente tenha muita convicção do que a gente vem fazendo. Claro que a gente sempre vai ter coisa para melhorar, sempre, até mesmo vencendo a gente tem coisa para melhorar, mas a gente não pode chegar e abaixar a guarda num momento como esse. O Tiloma West, do Jornal Diário do Pará, pergunta se o confronto com o Londrina ganhou ares de decisão. A gente sabe que a decisão começou lá no Ipiranga, né? A gente sabe que nesse quadrangular, cada jogo é uma decisão de suma importância para a gente, mas pela questão de como ficou a tabela, a gente consegue perceber que virou um mata-mata, né? Mesmo não sendo mata-mata, a gente virou um mata-mata porque vamos ter 2 jogos contra o Londrina, que vai definir que rumos que nós vamos tomar nessa briga. O Tilon também pergunta como assimilar um resultado negativo no Clássico, mesma pergunta do Lino Machado, da RBA TV. A gente sabe que o Clássico ele tem um sentimento diferente, um ar diferente, e é por isso que que ficou tão grande a nossa derrota, né? Por isso que ficou tão falada, tão assim, porque a gente sabe que um clássico é um campeonato à parte, perder para o rival, ninguém gosta de perder, principalmente para um rival, mas a gente tem pouco tempo para se lamentar, cara. Felizmente a gente já tem no dia seguinte, hoje, menos de 24 horas, já está todo mundo trabalhando, então se ficar se lamentando atrapalha até o próprio trabalho para o próximo jogo, então não tem tempo para isso. Então chegar segunda-feira, como a gente já fez hoje, já levantar a cabeça e dar o melhor de si para que a gente possa dar a volta por cima e conseguir a vitória novamente. Outra pergunta do Lino Machado: da liderança para o 3º lugar. Tudo bem que é só um ponto de diferença, mas já deu para perceber a importância de somar pontos? A gente percebe que um jogo sem somar pontos, a gente já sai lá de cima, já sai até da zona que a gente está de classificação, então a gente tem que estar somando ponto, principalmente jogando dentro de casa. O fator casa nesse quadrangular é muito importante, que a gente sabe que tem a logística, tem o cansaço da viagem, enfim. Então a gente tem que estar pensando sempre em somar e principalmente dentro de casa. PH, a Flávia Araújo, da TV Record, quer saber o que foi conversado pós-jogo. Cara, tenho certeza, eu não estava no pós-jogo, porque eu não estava no jogo, mas eu tenho certeza que foi a mesma conversa que a gente teve hoje. A gente tem convicção do nosso trabalho, a gente não tem nem tempo de lamentar e muito menos motivo de ficar lá se lamentando.
A gente vai ter nossas correções, nós vamos ter treinamentos para corrigir coisas que a gente errou, enfatizar coisas que a gente acertou, o adversário que é outro agora, mudar o pensamento, porque é uma outra forma de jogar. Enfim, então a gente está no caminho, a gente sabe que a gente deu uma tropeçada no momento que a gente não podia, no momento que a gente não queria, mas a convicção que as coisas aqui estão sendo bem encaminhadas, a gente tem. Mais uma pergunta da Flávia, ela quer saber onde foi que o Paysandu errou no clássico. Longe de mim conseguir apontar um erro durante 90 minutos ali, que determinou exatamente o resultado, mas a gente, como sempre, tem a nossa análise de jogo durante a semana, e eu tenho certeza que não foi só um erro e também não foi só um acerto também no jogo, então não existe momento melhor do que a nossa análise pós-jogo para a gente saber os pontos que a gente precisa melhorar e trabalhar em cima deles. Para a gente finalizar a entrevista coletiva de hoje, a Flávia Araújo está perguntando se a expulsão logo aos 20 minutos do primeiro tempo foi determinante para o resultado, e o Tilon Maués, do Diário do Pará, quer saber o que vocês têm feito para dar apoio ao Serginho. Cara, determinante, eu não tem como falar, porque se você falasse para mim que todo jogo que alguém é expulso, o outro time vence, ou que todo jogo que alguém é expulso, o outro time toma uma goleada, vai estar mentindo. Então, claro que fica um jogo muito mais difícil, a gente tem que correr mais, a gente tem que se dedicar ao dobro, isso é certo. Mas sobre o Serginho, cara, é até difícil falar, porque a situação que está acontecendo extracampo, o julgamento em cima dele é absurdo isso, porque nós somos profissionais, somos pai de família, somos homens de caráter, trabalhamos de segunda a segunda, vamos passar Natal, Ano Novo trabalhando, vamos estar longe de familiares, e a gente sequer tem intenção de errar. Nós trabalhamos em cima disso para não ter o erro. Acontece, o jogo ele mexe com o nosso emocional, mexe com um monte de coisa nossa, e um erro ele tá para ir para acontecer, e não pode ser julgado, um atleta não pode ser julgado do jeito que está sendo julgado o Serginho.